paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero aqui mandar uma saudação para o nosso amado irmão José Velocínio, irmã Graça aí que está assistindo, graça e paz para todos os irmãos. Hoje uma noite chuvosa aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e muitos irmãos não puderam vir, estar aqui presente, né? Mas nós estamos fazendo essa transmissão, porque a nossa comunhão é no Espírito, né? No Espírito nós estamos unidos uns com os outros. E nessa noite nós vamos falar a respeito de corrupção no meio do povo, né? Dos filhos de Deus. Os filhos de Deus sendo corrompidos pelo sistema religioso. E eu louvo a Deus por ter aberto nossos olhos espirituais e estamos podendo viver esse evangelho maravilhoso sem fermento algum, onde estamos fazendo essa transmissão não para atingir ninguém, obviamente, mas que outras pessoas possam despertar, né? Quero deixar minha saudação aqui para o nosso irmão Marcão, né? Graça e paz, amado, boa noite, melhor noite para você, uma noite especial para todos nós. Também para a irmã Socorro, né? A minha mãe, irmão Genilson, que está também acompanhando essa transmissão ao vivo. Quero desejar uma noite abençoada, que já é, né? Estamos desfrutando do melhor de Deus, que Deus deixou para todos nós, que nós possamos participar, irmãos, nessa transmissão. Você também pode dar sua opinião, você pode também falar algo a respeito. Nós iremos falar nessa noite a respeito da corrupção que está acontecendo já de muitas décadas, muitas gerações, e hoje não está diferente. Quero dizer para vocês que nós estamos vivendo o nosso momento como igreja de Cristo, ainda nesse corpo físico, né? Que não é o que é de verdade, porque o que nós somos de verdade, somos espíritos predestinados a viver eternamente com Cristo. Essa é que é a realidade. Portanto, amados irmãos, Igreja de Cristo, onde os irmãos estejam, os irmãos no Rio de Janeiro, os irmãos em São Paulo, os irmãos que estão em Goiânia, todos os amados irmãos, os irmãos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, o nosso intuito dessa transmissão é fazer com que mais pessoas possam despertar, irmãos. Em outro tempo também nós estávamos dormindo quanto ao Evangelho de Cristo, mas esse Evangelho nos despertou, graças a Deus, que Ele nos despertou do sono em que estavam dormindo, né? Como disse Paulo à igreja de Éfesos, no capítulo 5, verso 14: desperta tu que dormes. Mas eu quero tomar como base aqui a segunda carta que Paulo escreveu para o nosso irmão Timóteo, né? A segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante. Amém? E os irmãos aí possam também cooperar, né? Naquilo que possa trazer edificação para a igreja do Senhor. Amém? Nós, né? A internet aqui está chovendo, então aqui acolá dá um apagão aqui também. Mas eu espero que os irmãos também possam cooperar nessa transmissão ao vivo. Então diz aqui o primeiro versículo, Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo disse o seguinte: sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, disse Paulo.
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Guarda esse versículo, irmãos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, disse Paulo, até o versículo 5. Amém? Saudar aqui também o irmão Miguel, nosso amado, querido irmão Miguel do Rio de Janeiro, que hoje também está completando, mais uma data. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. Aproveite essa transmissão, irmão Miguel Ângelo, para desejar a você, meu irmão, o que Jesus já vem te dando, tudo de bom, melhor, uma vida abençoada, uma vida já na direção do Espírito Santo de Deus, uma vida constante para Cristo, e que Jesus continue te abençoando com todas as sortes de bênção, porque Ele falou que nós já somos abençoados. Efésios capítulo 1 e verso 3. Então desejo a você, irmão Miguel, não só esse dia, mas enquanto você estiver aqui nesse plano terreno, na carne, que todos os seus dias possam serem felizes em nome de Jesus. Amém? Feliz aniversário para você, meu amado. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Também quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que não puderam vir essa noite aqui, mas que estão nos acompanhando. Louvado seja o Senhor. Nosso amado irmão José Velocino, nosso querido irmão, que se reúne, através das lives ao vivo. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente a todos vocês que estão acompanhando. Então, amados irmãos, voltando para o texto da nossa leitura nessa noite, Paulo aqui ele traz uma mensagem maravilhosa, amados. Nós que já estamos desfrutando, como diz nosso amado irmão Jorge Valente, nós já estamos desfrutando dessa graça maravilhosa, que é o próprio Cristo em nós. Então nós já estamos desfrutando dela, nós vemos claramente, mas muitas pessoas que ainda estão pregadas no sistema, que vivem ainda debaixo de regras, de tutores, não têm o mesmo entendimento que você, que já recebeu, Então, o que nós temos que ter, amados irmãos? Paciência, Louvado seja o Senhor, irmão José Velocino, em espírito e em verdade. É assim que nós nos reunimos. Bom, nós temos aqui uma concordância do capítulo 3, verso 1 de 2 Timóteo, os irmãos que estão acompanhando, irmão? Tem aí? Pode ler, o irmão Edimã, que está aqui conosco presente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 em diante, assim. Também assim a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, resultará em corrupção. Semeia-se ignorância, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo animal, se há
Observa a colocação. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso Paulo, irmãos, na época dele lá, ele já vinha trazendo essa mensagem, porque muitos já estavam se aproximando um tempo que Paulo estava se referindo, ia acontecer no ano 70. Então Paulo estava se referindo justamente nos últimos dias, era que Paulo estava se referindo. Sobrevirão tempos trabalhosos. Aí Paulo diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. Irmãos, essas pessoas hoje existem com toda certeza, irmão. Pessoas que elas amam o que é bom para elas. Por exemplo, amam tirar proveito das pessoas, amam esconder a verdade dos filhos de Deus, porque elas escondendo a verdade dos filhos de Deus, o que acontece? Os filhos de Deus continuam prisioneiros a elas. Então, olha o que diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, disse o apóstolo Paulo. Hoje, amados irmãos, os homens andam profanando, louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho, torcendo, como diz nosso amado irmão Geraldo, o Evangelho de Cristo. Por quê, amados irmãos? Porque eles misturam, eles não conseguem separar a lei que durou de Gênesis até Malaquias, que chamam as Santas Escrituras, como é muito conhecida, o Evangelho da circuncisão, que Mateus anunciou, aliás, Mateus escreveu, não anunciou, escreveu, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, e o Evangelho da incircuncisão, que foi dado a Paulo, o apóstolo Paulo, que começa em Romanos até Hebreus, amém? Então, o que acontece? Os homens, por não separarem o que era para os judeus, o que era a lei, o que era a circuncisão e o que é a incircuncisão, então eles fazem uma salada de tudo, e joga para os filhos de Deus. Eles estão profanando, eles estão se desviado da verdade de Deus. Porque na hora que o filho de Deus, ele recebe a verdade de Deus, ele não permanece mais escravo de ninguém, ele se torna livre. Quero deixar aqui uma saudação para a irmã Cida, irmão Adeildo, os irmãos aqui do estado do Rio Grande do Norte, Caicó, Os irmãos estão morando em Caicó. Deixa aqui a graça e a paz do Senhor para vocês, amados irmãos, toda a família aí do irmão Adeildo. Então é isso, amados. Os homens têm torcido a palavra de Deus, têm feito da palavra de Deus comércio, porque eles vão omitindo, extraindo só aquilo que agrada a eles, e eles fazem isso por causa da sua avareza, por causa do apego a bens materiais. Louvado seja o Senhor. Do 2 tinha algum, irmão? Filipenses, no capítulo, pode ler. No capítulo 3, no versículo 17, assim: sede também meus imitadores, irmão, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andai, porque muitos há que aqui muitas vezes
pensam nas coisas terrenas. Amém, irmão? É o que aí? Filipenses, capítulo 3, 17, 18. Olha que coisa linda, amados irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo aqui, a gente volta já para o texto aqui, o que o irmão leu aqui de Filipenses, Paulo falando. Filipenses 3, irmão? 3, 17, 18, 19. Certo. Vou só repetir aqui o que o irmão Edmar acabou de ler aqui, para vocês entenderem, irmão, como é que está a corrupção religiosa. As pessoas estão fazendo das outras comércio. Isso é que é real, uma realidade isso aí. Amém, irmãos? Olha, Filipenses 3. 16. Certo. 17, 18. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos. Amados irmãos, você pode achar que o apóstolo Paulo era muito ousado, mas a ousadia que Paulo tinha era assim, mas era no espírito. Paulo nunca ele se envaideceu, nem nunca procurou tirar proveito de ninguém. Ao que ele disse, sede meus imitadores. Paulo não mandou você imitar nem a Tiago, nem a Pedro e nem a João. E o que faz os crentes de hoje, irmão? Quando você vai falar para um crente que ele não é mais pecador, ele diz, irmão, eu sou pecador. Porque João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque ele é imitador de João. Irmão, preste atenção, você que está nos assistindo. A igreja, os filhos de Deus, eles estão sendo aprisionados com ensinamentos errôneos. E muitos hoje estão fazendo transmissões ao vivo no Facebook. Muitos de nós somos perseguidos por falar a verdade que Paulo falava. Paulo disse, sede meus imitadores. Por que Paulo disse, sede meus imitadores? Por quê, amado? O evangelho que ele pregou é o que você tem que viver. Imitar Paulo é viver o evangelho da incircuncisão. Não é você imitar Paulo fazendo tendas, que Paulo trabalhava com tendas, não é nada disso. Amém? Os irmãos, eu creio que estejam entendendo. Imitar Paulo é viver o evangelho do Cristo ressuscitado, onde ele falou lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 17, aliás, capítulo 7, verso 4. Imitar Paulo não é você viver de acordo com o que João está falando, não, porque quando você vai dizer, vou repetir, você não é mais pecador, aí você pode estar pensando no teu coração nesse momento, o irmão está ficando louco, lá em João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, diz que quem tiver pecado é mentiroso. Mas não, irmão, porque você está imitando João. Paulo diz para você nessa noite que nenhuma condenação há para você. Mas se você for imitar a Pedro, a Tiago e a João, eles vão dizer que você, se não andar corretamente, você vai ser condenado. Então, ou você ouve a Paulo, ou ouve a Tiago, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas. Isso, irmão e irmãs que estão nos acompanhando, é o grande embaraço. E é justamente nisso aí que as pessoas tiram vantagem nas outras. Meus amados irmãos, quando diz assim, olha irmão, eu digo para você, irmão, não existe mais dízimo. O dízimo parou na cruz e era para os judeus. Aí, irmãos, as pessoas dizem, mas não está escrito na Bíblia. Não entende que está escrito na lei. Aí vai imitar Malaquias. Meu irmão, você é um salvo e não sabe ainda, não despertou, porque a salvação
não veio pelos teus méritos, veio pelo mérito de Cristo. Assim Paulo disse, olha, que Paulo deixou bem claro, sede meus imitadores, bem claro Paulo deixou, ó. Sede também meus imitadores, irmão, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. A igreja de Filipe, os filipenses, como são conhecidos, estava recebendo essa doutrina de Paulo. E Paulo estava dizendo para eles, olha, irmão, sede meus imitadores. Vocês não queiram imitar os profetas, reis, do evangelho da circuncisão. Amado irmão, se eu disser para você que nem a Jesus de Nazaré é para você imitar, você vai achar que eu estou doido. Mas é real. Paulo deixou bem claro, irmãos, em Romanos capítulo 7, versos 4, que ele diz que agora nós não pertencemos ao Cristo, ao Jesus de Nazaré, e assim ao outro, ao que ressuscitou. Ninguém chama Paulo de doido, ninguém diz que Paulo ficou doido quando disse isso, mas quando a gente fala para você que Cristo, ele habita em você, e não é mais Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, você tem que crer, porque está escrito. Jesus de Nazaré foi até a cruz, né? Jesus de Nazaré viveu 33 anos. 33 anos. Morreu, ressuscitou, subiu para a glória, voltou e hoje habita em você. Verdade. Hoje ela habita em você. Então, o Espírito que falou através de Paulo é o Espírito do Cristo, o ressuscitado. Amém? Que você possa entender isso aí, irmão. Porque enquanto você estiver misturando Mateus com as cartas de Paulo, porque Paulo escreveu para os Coríntios, você mistura João com as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, você não vai compreender nunca. Enquanto você não conseguir entender que Paulo, ele foi pregador, doutor e mestre, disse ele. Eu vou ler para você, não vou nem ler, você acompanha aí, pega a sua Bíblia e confira comigo, que eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando do que está escrito no Evangelho da incircuncisão, ou seja, o Evangelho da graça de Deus. Paulo deixou bem claro em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Paulo pediu a Timóteo, eu vou ler para você aqui, bem rapidinho, tem mais ali que o irmão vai ler. Olha o que disse Paulo: para que digo a verdade, em Cristo não minto. Não minto, disse Paulo. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Preste atenção na Bíblia de vocês, irmão. Se foi para os judeus, se Paulo foi levantado para os judeus, Paulo foi levantado para os gentios. Ele deixou bem claro, irmãos, olha, pregador e apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Ou você crê, você passa a imitar, não os atos de Paulo, mas a fé do apóstolo Paulo, o crer do apóstolo Paulo, porque o Espírito que estava em Paulo não é diferente do que está em você hoje, no século 21, de forma alguma. Então ele deixou bem claro, irmão, para você sair do engano, só tem uma receita. Só tem uma receita. É você passar a levar em conta o que o apóstolo Paulo escreveu para você. E o que Paulo escreveu está de Romanos a Hebreus. De Romanos a Hebreus. Ou você considera
Paulo falou também lá em 2 Timóteo 2,7, que deveríamos considerar o que ele diz, porque o Cristo nos esclareceria tudo. Não é o homem, irmão, que esclarece você, nem a mim. O que esclarece você é o próprio Espírito que está dentro de você. E eu digo e repito, você é um filho de Deus. Mas infelizmente, irmão, a sua mente está escravizada por ensinamentos, eu diria misturados, porque se não misturar, não tira vantagem de você. Só tiram vantagem sua, irmãos, com a mistura. Olha o que Jesus havia falado. O próprio Jesus de Nazaré, quando mandou os discípulos ir a uma cidade, ele disse: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava referindo-se aos ensinamentos errôneos dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus. Tomem cuidado, disse Jesus de Nazaré no tempo dele. Amém? E hoje o Espírito Santo de Deus é quem fala ao teu coração. Quando eu falo ao teu coração, estou falando da tua mente, porque a tua mente está cauterizada por um evangelho que te põe medo, e esse evangelho que te põe medo não é o do Cristo ressuscitado. Amém? Você que nos acompanha, quero deixar aqui a saudação para a irmã Sandra, né? Louvado seja o Senhor. Então, o Evangelho de Cristo não põe medo, pelo contrário, o Evangelho de Cristo tira o medo de você. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Ele te liberta do medo. Lapida, né? Lapida a pedra que estava ofuscada, lapida a pedra que estava apagada, ele lapida a pedra para colocar no edifício dele, né? Aleluia. Irmão, veja que aqui pode ler. Tem alguns referências que eu estava falando, encontrei aqui em Tito e encontrei aqui também em Filipenses. Diz assim: na verdade, é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar a aflição e as minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado a toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e regozijarei ainda mais. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o povo, Carlinhos, no sistema ontem estava o irmão Jorge, ontem a gente estava num debate, as pessoas estão com a mente tão diluída e tão corrompida, que na realidade eles acreditam mais na mentira, entendeu? Quando a gente fala uma verdade, eles acham que a gente está mentindo para poder induzir a mente deles, porque eles não fazem a pesquisa deles mesmos, porque desde criança que os avós, raízes dos antepassados, cegou a mente deles de uma maneira que só mostrou aquilo ali. Como uma pessoa que vai sair e faz o sinal da cruz no ar, porque ele foi ensinado daquela maneira, entendeu? Quando o Evangelho da graça de Deus foi revelado aos eleitos, pelo qual hoje nós estamos pregando, quando a gente se manifesta a mostrar o Evangelho da graça para as pessoas ficam de mente corrompida, entendeu? Na realidade, esquece da verdade de Cristo, que ele revelou a Paulo, né? Buscando o antepassado, e antes, fazendo o que Cristo, o ensinamento e a doutrina que ele deu a Paulo, né? Toda revelada para o homem, ele deixa e vai buscar o ensinamento lá do passado. Exatamente. Não quer entender, Carlinhos, a verdade do Evangelho revelado. Olha o que foi que Paulo, que Tito falou. Porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente da circuncisão, as quais convém tapar a boca,
homens que transtornam a casa inteira, ensinando que não convém por toque ganância. Uns deles, por próprio preceito, nisso os que creem, não sempre, são sempre mentirosos, bestas ruins, preguiçosos, estes testemunho verdadeiro. Portanto, representa os veementemente para que sejam sã na fé. Amém? Olha, sã na fé, poucos estão sendo sã na fé, né? A realidade é essa. Porque os obstinados. Pura, irmão. Verdade. É muito puro o evangelho de Tito, né? Eu falo isso para o Tito, para que ele andava com ele, né? Exatamente. Criou ele, como fosse filho, né? Exatamente. Era E o ele filho queria dele na fé. que ele fosse uma pessoa fiel, né? Em tudo quanto ele fizesse. Verdade. Deixa aqui a saudação aqui. Seja bem-vinda, irmã Sandra Celso, como sempre, a nossa live ao vivo. A irmã André Oliveira também, seja bem-vinda. A irmã Cida, esposa do irmão Adeildo. Jesus continue abençoando grandemente aí, Caicó, Rio Grande do Norte. Meus amados irmãos, que maravilha, né? Como nós podemos deixar de viver essa liberdade cristã que só o Evangelho da incircuncisão pode promover na vida do homem, né? Estamos todos libertos pelo poder de Cristo, né? Na cruz nós ficamos totalmente livres de todo e qualquer dogma, sistema, né? Toda e qualquer religião, nós ficamos livres lá na cruz. Você sabia disso? É tanto que nós temos essa convicção, essa certeza, porque o Evangelho de Cristo, dado a Paulo no terceiro céu, como diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, esse nos dá essa garantia, essa certeza. Você está aí nos assistindo, você é um salvo, é um liberto em Cristo. Aí você diz, não, mas eu estou no mundo. Quem não está no mundo, irmão? Todos nós estamos no mundo, irmão. A religião que faz essa diferença, os que estão no mundo e os que são crentes. Mas todos nós estamos no mundo, não há diferença. Louvado seja o Senhor. Todos estamos no mundo, todos. Louvado seja Deus. Agora, amados irmãos, é importante você procurar saber diferenciar. Ou você serve aos profetas, ou você continua sendo um seguidor de Jesus de Nazaré, ou você pode viver com Cristo dentro de você. Apesar que Cristo está dentro de você, mas você fica traindo Ele, né? A realidade é essa. Procurando observar Malaquias, que é o que mais falam, procurando observar Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, e assim você não consegue, irmão. Você não consegue crescer espiritualmente estando misturado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Alguém pode dizer, mas os irmãos estão errados. Como é que nós estamos errados se a gente procura abrir os olhos do cego? É verdade. Como é que, irmão, nós estamos errados no que pregamos? Porque não é só eu, irmão. São dezenas de pessoas hoje no Facebook, nas lives ao vivo, em vídeos no YouTube, nas redes sociais, é cheio de irmãos tentando abrir os olhos aos cegos, dizendo que você não precisa mais praticar a lei, porque a lei foi cumprida por Jesus, e ele próprio disse lá no João 19:30, está consumado. Jesus consumou lá, irmão. Então não há necessidade de você fazer aquilo que Jesus consumou. Tudo o que você quer fazer, você não está levando em conta, está deixando de levar em conta o que Jesus fez. E você está dizendo publicamente que o que Jesus fez não foi o suficiente. É mentira. Eles querem tirar proveito. Nós, como não queremos tirar proveito de ninguém, dizemos abertamente, irmão, o dízimo era da lei.
As ordenanças ficou na lei. Não tem mais necessidade. Você não tem obrigação mais com nada. Ah, eu vou para a igreja. Você é a igreja. Eu vou para o templo. Você é o templo. Você, irmão, o que você precisa é entender o evangelho que a Paulo foi confiado. Só isso, irmão. Amém? E quando você entende, aí você vai conseguir reconhecer os aproveitadores, aqueles que vivem de tirar proveito das pessoas, que são muitos, irmão. Preste atenção quantos irmãos estão aí no Facebook tentando abrir os olhos de vocês. Pode ler. Aqui, Gálatas capítulo 6, verso 12, assim: todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obriga a circuncisar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Entendeu? Quer dizer, eles querem, são muitos no Facebook falando, retorcendo a palavra e mostrando, né, que todo feito de Cristo Jesus ao ressuscitar deu para Paulo. Eles dizem que é mentira, tirando proveito das pessoas, né, para quererem denotar e chamar todo o que Cristo fez, que foi mentira. Entende? Eles tiram proveito das pessoas. Eles querem tirar proveito das pessoas e mostrando a própria corrupção, para que as pessoas possam seguir a corrupção e deixar a verdade de lado. É verdade, desse jeito. Porque convém falar a verdade para tapar a boca deles, porque eles são preguiçosos, né? O profeta Isaías já havia falado isso, né? Olha só, mas irmão, aqui no que o irmão Edmar leu, Filipenses capítulo 3, do verso 17 e 18, eu vou ler. Desculpa. Olha só: sede também meus imitadores e tendes cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andai. Quem disse foi Paulo: andai segundo o exemplo dele. Aí quando se fala assim, né, aí os crentes dizem assim: olha, irmão, o apóstolo Paulo era um homem santo, não pecava, não se prostituía, não fazia nada de errado. É isso que ele está dizendo. Não é o que Paulo está dizendo, irmão. Paulo está dizendo, irmão, a respeito dos ensinamentos, né? Não era da vida carnal de Paulo. Não é você construir tendas, como eu já falei. Não. É os ensinamentos que ele deixou. Anda nesses ensinamentos que ele deixou. E no 18 ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Todos aqueles que deturbam o Evangelho, todos aqueles que usam a mistura, o fermento, louvado seja o nome do Senhor, eles são inimigos da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Porque, irmãos, lá na cruz, como eu já falei, ele consumou tudo. E ele fez tudo para que você não precisasse fazer mais nada do que ele fez. Aí os homens dizem: Jesus disse para imitar ele. Aí eu digo para você, amado irmão, que quer imitar Jesus de Nazaré, preste atenção no que eu vou dizer. Você que nos assiste e diz: eu tenho que imitar Jesus de Nazaré. Eu espero que você faça tudo corretamente, né? Tudo corretamente. E qual é a forma correta de imitar Jesus de Nazaré? O fim de Jesus de Nazaré foi na cruz. Lembra disso, crucificado. Então você tem que passar por todo o processo para ser um imitador verdadeiro, senão você vai ser um imitador falso. Porque se você imitar Jesus no batismo, você imitar Jesus na Páscoa, dando a Páscoa lá para os irmãos, Mateus 26, 26, se você imitar Jesus nessas coisas apenas, nesses rituais, nessas cerimônias, e você não imitar Jesus carregando uma cruz, você não imitar Jesus carregando uma coroa de espinhos, sendo chicoteado, furado, você
Jesus não só foi no templo, não, Jesus não só fez essas coisas não, ele não carregou uma cruz, né? Ele não carregou uma coroa de espinho, ele não foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Olha o processo, irmão. Se você não passar por tudo isso, aí você pode estar pensando no teu coração: ah, irmão, você está pegando no pé da letra, ou é ou não é. E deixo para você também, para aqueles que ainda estão apegados ao sistema religioso, deixo para você bem claro o que disse Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 14. Não pode ler esse versículo? Quer ler outro? Pode ler. Eu vou deixar para você aqui esse versículo chave para o pessoal. Tá? Pode ler. Diz assim: porque a graça de Deus há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os a renunciando a impiedade e a concupiscência mundana. Vivamos neste presente século, cobrindo a justiça e a piedade. Tito, capítulo 2, 11 e 12. Amém. Então, amados irmãos, quero só agradecer a Deus em primeiro lugar, a irmã Gabriela no Rio de Janeiro aí acompanhando, todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa live ao vivo. Quero deixar para você, irmãos, o capítulo que Paulo, a gente leu nessa noite, Filipenses capítulo 3, verso 16 e 17, amém? Deixo para a sua meditação essa leitura. Espero que você acorde, aqueles que estão dormindo ainda espiritualmente, acordem do sono, né? E que lembre sempre que você é um filho de Deus, independente da vida carnal que você está vivendo hoje, você é um filho de Deus. Estou falando para o Espírito, não estou falando para a carne, é um filho de Deus, e Deus elegeu você como filho, como disse Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 4, da fundação do mundo, você já existia como Espírito, e hoje você está predestinado a viver com Cristo eternamente. Então, que o Senhor Jesus possa os abençoar, continuar abençoando, né? Com todas as sortes de bênçãos espirituais, nada carnal, nada terreno, porque os que buscam as coisas da terra, buscam sua própria glória e seus próprios interesses, né? Mas nós buscamos a viver num reino espiritual, é o que estamos vivendo nessa noite, vivenciando. Louvado seja o Senhor. Então quero agradecer o irmão José Velocino, quero agradecer o irmão Toninho que está acompanhando, minha mãe, irmão Genilson, todos os amados irmãos que nos acompanham, irmã Gabriele acompanhando diretamente de São Paulo. Também quero agradecer o irmão Miguel Ângelo do Rio de Janeiro, a irmã Sandra Celso do Rio de Janeiro, nossos amados irmãos de Jaboatão de Guararapes, Pernambuco. Também quero agradecer o irmão Elcio de Jesus da Bahia, também agradecer o nosso irmão Jorge Valente, que está em Goiânia acompanhando e sempre também levando a mensagem do Evangelho, a graça e a paz do Senhor, ali que acompanham a transmissão direto de Caicó, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eudésio, Rodrigo, graça e paz, meu amado irmão, que o Senhor continue vos abençoando com todas as sortes de bênção. Deixo também um versículo, Romanos, capítulo 8, verso 37, amém? Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém? Até sábado estaremos reunidos aqui em Maracajaú. Convido desde já a igreja do Senhor a participar. Estaremos também transmitindo lá uma live ao vivo, direto de Maracajaú, aqui no estado do Rio Grande do Norte, amém? Domingo estaremos reunidos aqui como igreja também, a partir das 18 horas. Meus amados irmãos, vamos continuar firme e agradecendo a Deus pela visão espiritual que Ele nos deu, amém? Graças e paz a todos.